Então, vamos lá seguir aqui com os trabalhos de Mendel. Tá? O Mendel, ele foi muito assim criterioso na escolha do material, né, que ele escolheu para estudar a transmissão das características hereditárias. Ele escolheu uma espécie de ervilha de cheiro, a Piscis sativum, né? E esse trabalho até hoje é aceito, né? Desde 1860 até 2020, tá? Ainda é aceito. Tá? Ele publicou numa revista científica esse trabalho dele em 1868 e ficou esquecido até o começo do século passado, 1910, por aí ele foi redescoberto. Foi quando ele bombou aí, repercutiu bastante e mudou a forma da gente ver o mundo, tá certo? Então, esses trabalhos dele, que estava há 30 anos engavetado por aí, eles foram descobertos por um holandês, por um austríaco, por um alemão, tá? O principal que é citado nos livros é o Hugo de Vries, esse primeiro aqui, normalmente vem esse nome aqui, de Vries, e outros, que são esses dois aqui. Tá? Trabalhando de maneira, né, independentes, eles chegaram à mesma conclusão que o Mendel havia chegado 30 anos antes. E aí foram fazer um levantamento bibliográfico e descobriram que o que eles tinham acabado de descobrir já tinha sido feito antes. E eles vão reivindicar, então, para Mendel o título de pai da genética, que acaba sendo dado a ele, tá? Em homenagem. Então, aqui tem o Hugo de Vries, tá? O Eric, aqui, e aqui o Correns, tá? Que são os três aí que, pelo esforço deles, né, também de entender como é que as características eram transmitidas dos pais para os filhos, né, acabou redescobrindo o trabalho de Mendel e abriu uma luz imensa aí na evolução, na genética, no estudo do DNA. Daí para frente deslanchou muitas pesquisas e a gente começou a entender um pouco mais do que a gente sabia antes deles redescobrir o trabalho do Mendel. Beleza? Um pouco da história aí para vocês. Então vamos lá. A primeira lei de Mendel. Todo pesquisador, ele tem uma tarefa inicial muito difícil, que é a escolha do material que ele vai pesquisar. Tá? E quando se vai estudar transmissão de características de pais para filhos, para que ela tenha um valor científico, estatístico, que característica que tem que ter esse material? Tá? Então, é imprescindível que esse material ele seja, de fato, fácil cultivo. Tá? Não exija muito nutriente, tá? E nem muito espaço. Tá? Ele vivia num mosteiro. Tá? Então, não tinha essa fartura toda. E lá, se põe no lugar dele, lá em 1840, 1830, por aí. Tá? Outra característica fundamental para se ter um bom material. Ele deve gerar uma grande quantidade de descendentes para que eu possa ter os resultados e eu possa validar isso estatisticamente. Tá? Pode ser 4 ou 5. E, por fim, né, e não o último, né, aqui, nem menos importante, ele deve alcançar a maturidade sexual rapidamente, para que o pesquisador possa observar várias gerações sucessivas num curto intervalo de tempo. O que aconteceu antes de Mendel? As pessoas escolhiam carneiro, boi. Boi demora quase a mesma 8 meses, 9 meses para a vaca parir um bezerro. Para ele conseguir 50 gerações, ele morria e não conseguia provar nada. Tá certo? Então, essas 3 características, tá? Fácil cultivo, pouco exigente, certo? Deve produzir um grande número de descendentes e deve se reproduzir bem rapidamente, gerando um grande número de descendentes. Tá? Quais foram os 3 materiais mais estudados até hoje no ramo da genética? Então, as ervilhas de cheiro, as famosas ervilhas de cheiro de Mendel, as drosófilas, ou mosca da fruta, que o Morgan vai usar, tá? E fungos, o bolor do pão, tá? O Neurospora crassa.
Então, são 3 materiais que, se você for fazer biologia, ou vou fazer genética, uma especialização, alguma coisa, você com certeza vai ainda usar um desses 3 materiais para os seus estudos lá na faculdade. Ok? Bom, a ervilha de cheiro, ela possui todas as características, aquelas 3 que a gente falou, né, anteriormente, e tem mais um detalhe, que esse detalhe foi fundamental para o sucesso de Mendel. Tá? As flores das ervilheiras só realizam autofecundação. E elas realizam autofecundação com as flores fechadas. Não há a menor chance de fecundação cruzada. Por que isso foi determinante para o sucesso do Mendel? Porque ele sabia que por autofecundação como é que ia ser os descendentes. Ok? Depois ele fez uma polinização cruzada, tá? Artificial, que a gente vai ver posteriormente. Tá? Então, nas ervilheiras não ocorre fecundação cruzada e não existe a possibilidade de em um canteiro, o cruzamento ocorrer ao acaso. Tá? Ele tinha controle, existia o controle por parte dele, por causa disso aí, desse detalhe. Tá? O que ele fazia? Ele ia num canteiro, tirava o órgão reprodutor masculino da flor, antes dela atingir a maturidade sexual, cortava, castrava a flor. A ervilheira, ela tem os 2 sistemas reprodutores da mesma flor, tá? Ela é monóclona, tá? Hermafrodita. E antes de atingir a maturidade sexual, ele cortava o androceu, deixava só o gineceu. Para quê? Para evitar a autofecundação. Aí ele ia em outro canteiro, tá? De uma característica que ele estava analisando, colhia o grão de pólen em um pincel e ele levava e fazia o papel do agente polinizador. Uma polinização que a gente chama de artificial, porque é feita pelo homem. Tá? Então, com o auxílio de um pincel, tirava o pólen de uma flor e colocava no sistema reprodutor feminino da outra flor. Fecundação cruzada. Coisa que naturalmente não acontecia. Fechado? Muito bem. Então, aqui tá, tem o carpelo, o órgão reprodutor feminino, e tem o estame, o órgão reprodutor masculino, aqui produzido o grão de pólen. Tá? O que ele fazia? Nessa flor aqui ele tirava os órgãos reprodutor masculino, ficava só o feminino. Ele com o pincel ia lá, pegava o grão de pólen de uma planta que tinha o órgão reprodutor masculino, colocava no pincel e ia polinizar outra planta, essa que ele tinha deixado aqui só o feminino. E ele observava, né, o resultado. No caso da ervilha, o fruto é a vagem, ela é uma leguminosa, tá? E a ervilha em si é a semente. Ele plantava e via como é que a planta, quais as características que essa planta ia apresentar. Beleza? Era assim que ele fazia. Começou o trabalho dele. Mendel não usou microscópio, não usou nenhum equipamento sofisticado para desvendar esse mistério da humanidade. Como é que as características passavam de um para o outro. Feito? Só a cabeça mesmo, a inteligência e um pincel e só. Tá? Então, como eu disse, ele removia o sistema reprodutor masculino de algumas plantas e depois ele fazia a fecundação artificialmente. Dessa forma, também já falei para vocês que ele tinha um controle absoluto de tudo que acontecia no canteiro. Tá? E teve mais 2 preocupações, o Mendel. Além da adequada escolha do material que ele estava trabalhando, tá? Muitos anteriores a ele, que se dedicaram a estudar a transmissão das características hereditárias, queriam entender o indivíduo todo. Mendel não, ele escolhia no máximo 2 características para cada cruzamento. Então ele limitou a quantidade de características que ele ia estudar, tá? No início. O que mais? Ele observava que apenas uma característica para as quais havia variedade bem discrepante. Por exemplo, uma dava semente lisa, outra semente rugosa. Uma dava semente com cotilédon amarela, a outra verde. Uma planta era alta, a outra era baixa. Então, era uma característica que não tinha como ter dúvida. Tá? Ou era daquele jeito, ou era daquele outro jeito. Bem diferenciado uma da outra. Ok. E aí, né, na geração seguinte, ele ia fazendo o procedimento que ele vinha fazendo anteriormente. Tá? O que aconteceu? Depois dele ter feito vários experimentos para várias características,
claro que cada uma individualmente, né? Quantas variedades Mendel vai estudar? Por exemplo, vamos supor aqui, plantas de flores púrpuras e plantas de flores brancas. Não tem como confundir, não tem meio termo aí, tá? Um é o outro. Plantas de semente amarelas e plantas de semente verde. Também não tem mais ou menos. Ah, parece que é verde, não tem dúvida. Planta com flores axiais e plantas com flores terminais. O que é axial? Vem de axila, que está ali no começo, debaixo de uma folha, no meio do ramo, tá? Ou está no final do ramo. Também não tem como. Então, 7 características, bem discrepantes uma das outras, tá? Que ele foi analisar. Deu exemplo de 3 aí. Uma vez separadas essas variedades puras, lembra que é puro, o homozigoto lá? Só que ele não sabia o que era. Ele chamava de puro, porque quando ele cruzava, só dava sempre filhos daquele mesmo jeito, descendentes do mesmo jeito que os pais. Tá? Ele começou a fazer a hibridização. O que é a hibridização? Ele pegar o grão de pólen de uma que era, por exemplo, púrpura, e levar para branca, ou vice-versa, pegar da branca e levar para púrpura, pegar um grão de pólen de uma verde e levar para amarelo, da amarelo levar para verde. Ele que fazia isso. Tá? Então, obter o híbrido, que a gente chama hoje de heterozigoto. Tá? O que é a hibridização? É o cruzamento entre duas variedades de plantas diferentes. Linhagens, variedades de plantas diferentes. Já vimos esse conceito lá atrás. Tá? Então, suas mais importantes conclusões foram obtidas ao analisar o resultado dessa hibridização. É a base da primeira e segunda lei de Mendel. Muita gente, professor, eu não entendi a segunda lei. Sim, não entendeu a segunda lei porque tem problema na primeira, porque é nada mais do que uma extensão da primeira lei. Tá? Vamos ver se a gente não tem esse tipo de problema aqui. Então, Mendel cruzou entre si as variedades puras, obtendo os híbridos. Certo? Vamos pegar um exemplo, como eu falei ainda agora, a cor das flores. Tá? Então, ele tem plantas puras, que a gente chama de homozigoto, de flor púrpura. Tá? E tem plantas puras de flor branca. Ele sabia que era branca porque quando ele cruzava, a pura se autofecundava, só dava púrpura. Quando filho dela se autofecundava, só dava púrpura, sempre púrpura. Então ele sabia que era puro. A branca, a mesma coisa. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai cruzar a púrpura com a branca. Ele quem? Mendel. Tá? Então, a geração constituída por plantas puras diferentes, púrpura e branca, tá? Para uma certa característica, a gente chama de geração parental. Que a gente representa com esse Pzinho aqui, ó, maiúsculo. Tá? Significa que são os pais. Os descendentes desse cruzamento parental, a gente chama de primeira geração filial, ou geração filial 1. Tá? F1. Se tiver os filhos do F1, a gente chama de F2. Tá? Então, para as plantas da geração F1, descendentes do cruzamento das duas variedades puras da geração parental, eram plantas que geravam flores púrpuras. O que está escrito aí? Quando Mendel hibridizou púrpura com branca, porque isso não acontecia naturalmente, os filhos F1 desse cruzamento produziram flores de que cor? Púrpura. Tá? Que não eram puras, porque tudo alguma coisa da branca também. A gente vai chamar de híbrido. Tá? Como só teve púrpura na F1, ele chamou essa característica de dominante. E aqui não apareceu a branca, ele chamou de recessiva. Então, Mendel estava começando a definir o que era dominante e o que era recessivo. Tá certo? O negocinho pegando aqui, está apertando aqui. Muito bem. Então, quem deu o conceito de dominante e recessivo foi o Mendel. Cruzou púrpura com branca, deu púrpura, púrpura é dominante e branca é recessiva. Tá? Isso no F1. Então vamos lá. Algumas características que ele estudou. Cor das flores, púrpura com branca, púrpura dominante, branca recessiva. Cor da semente, do cotilédon, amarela e verde. Amarela dominante, verde recessivo. Forma da semente, lisa rugosa, lisa dominante, rugosa recessiva. Altura da planta, alta dominante, anã recessiva. Posição das flores no ramo, axial dominante, terminal recessiva. Forma da vagem, inflada, dominante, constrita, recessiva. Cor da vagem, verde dominante, amarela recessiva.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até na quantidade de característica que ele escolheu para analisar, aí é a obra do acaso. Ele deu sorte. Por quê? Porque as ervilheiras têm 7 pares de cromossomos. Se ele tivesse escolhido mais uma característica, 8, ele teria se enrolado todo. Outra hora eu conto essa história para vocês. Ok? Vamos lá. Proporção obtida para todos os caracteres estudados. Então, as plantas da geração F1 foram, então, autofecundadas e o resultado, resultado da chamada segunda geração filial, o F2. Tá? Então, nessa segunda geração, Mendel obteve novamente plantas que produziam flores púrpuras e plantas que produziam flores brancas. Observe que a branca passou uma geração sem aparecer. Que geração? A F1. Tinha na parental, que era pura. Na F1 não apareceu e ela volta a aparecer agora na F2. Tá certo? Uma constatação importante foi que em todos os cruzamentos realizados para aquelas outras 7 características, ele obtinha sempre a mesma proporção na F2. 3. Nesse cruzamento ele obteve 3/4 de plantas que produziam flores púrpuras para 1/4 de planta que produzia flores brancas. O famoso 3/1 da primeira lei de Mendel. Tá? Então aqui, representando no esquema o que eu acabei de falar para vocês. Geração parental, flores púrpuras, ele hibridizou com a branca. O que foi que ele obteve no F1? Só plantas que produziam flores púrpuras. Como essa aqui predominou sobre a branca, ele chamou essa aqui de dominante e a branca de recessiva. Tá? Quando ele deixou essa F1 aqui se autofecundar, ele obteve a proporção de 3 púrpura, flores púrpura para uma branca. Certo? 3/1. Beleza? Então aí, nesse quadro, nós temos o resumo do que eu acabei de falar para vocês. Aqui são todos os cruzamentos que ele fez com os resultados que ele obteve. Forma da semente, lisa e rugosa. Tá? Ele obteve 2,96 para 1, quase 3. Cor da semente, 3,01 para 1. Forma da vagem, 2,95 para 1. Cor da vagem, ele obteve 2,82 para 1. Cor da flor, ele obteve 3,15 para 1. Posição das flores nos ramos, ele obteve 3,14 para 1. E a altura da planta, ele obteve 2,84 para 1. Tudo próximo do 3 para 1. Lembrando que esse 3 para 1 é estatístico, né? Não é uma coisa exata, aproximado. Tá bom? Muito bem. Então, algumas perguntas que a gente precisa saber responder para dizer que entendeu. Né? Você entendeu o que eu falei até agora? Então vamos ver se você conseguiu mesmo. O que Mendel tinha que responder? Número 1. Por que a característica flor branca havia aparentemente desaparecido na geração F1? Por quê? Todas as características são condicionadas por um par de fatores. Mendel não sabia que era gen. Ele chamou o gen na época de fatores. Da ciência é assim. Quando a gente não sabe o que é, a gente chama de fator. Ah, tem algum fator interferindo. O que o cara está dizendo? Se a gente está dizendo que ele não sabe o que é ainda. Tá? Então ele falou que tinha 2 fatores para uma característica. Tá? Então aqui, ó, todas as características são condicionadas por um par de fatores. Hoje a gente chama de par de gen. Que podem ser encontradas em 2 formas alternativas. Tá? Para a cor das flores, um fator condiciona o aparecimento de cor púrpura e outro condiciona aparecimento de flor branca. Tá? Em um par de fatores, cada um foi recebido de um dos ancestrais, recebe dos pais. Você recebe um desses fatores do papai e o outro da mamãe. Tá? No caso aqui da planta branca, que produz flor branca, e a outra que produz flor púrpura. Tá? Por que tal característica volta a se manifestar na geração F2? Lembra que na F2 deu 3/1? Né? 3 púrpura para uma branca?
Na F1 só tinha púrpura, como é que apareceu a branca de novo? Tá? Se uma planta tem dois fatores diferentes, por exemplo, um para púrpura e um para branca, e a outra também, um para púrpura e outro para branca, pode ser que esses dois da branca que estão escondidos, né, ou não estejam se manifestando, quando em homozigose vão se manifestar. Lembra que o recessivo só se manifesta em homozigose, tá? O que se expressa é o dominante, o que não se expressa é o recessivo. Terceira pergunta. Por que na geração F2 a proporção entre plantas de flor púrpura e plantas de flores brancas eram sempre igual ou aproximadamente 3:1? Né? Durante a formação dos gametas, tá? Que tipo de divisão acontece lá? A meiose. O que acontece na meiose? Os cromossomos homólogos se separam. Tá? Vão formar as células reprodutivas para cada par de fatores separam. O que é segregar? É separar. Quando ele fala aqui que os pares de fatores segregam-se, então, se separam, porque eles estão em cromossomos homólogos. Lá na meiose 1. Tá? O que acontece na meiose 1 com os cromossomos homólogos? Eles se separam. E aonde estão os fatores, os genes? Nos homólogos. Lembra lá daquela aula sobre genes alelos, tá? De tal forma que cada gameta recebe apenas um fator de cada par. E é sempre puro. Por que é sempre puro? Porque só deve ter um de cada, tá? Então vamos lá. A reunião dessas conclusões obtidas por Mendel é conhecida como primeira lei de Mendel, lei da pureza dos gametas ou lei da segregação. Tá? Então, o que diz lá o enunciado da primeira lei de Mendel? Todas as características são condicionadas por pares de fatores que se separam, que se segregam na formação dos gametas, de tal modo que os gametas sejam sempre puros. Esse é o enunciado da primeira lei de Mendel. Observe que Mendel não usa a palavra gene, não existia na época. Tá? O que é fator hoje para a gente aqui? São os genes. Tá? Gameta já existia, já se conhecia como é que fazia. Beleza? Difícil cair teoria sobre genética, mas temos que estar preparados. Então, analisando o resultado de um cruzamento, podemos determinar quais são os possíveis genótipos que aparecem na descendência. Como é que a gente faz isso? Geralmente, o método mais habitual que a gente costuma é o quadrado de Punnett, tá? Vocês já devem ter aprendido isso na escola. A gente vai mostrar aqui para vocês como é que acontece, tá? Então, vamos supor que tenhamos esse cruzamento. Bzão, Bzinho, com Bzão, Bzinho, e com Bzinho, Bzinho. Então, o que eu estou cruzando aqui? Um heterozigoto, então, aqui ele manifesta a característica dominante, e aqui o do recessivo. Ok? Para eles poderem ter filho, tem que produzir o quê? Gameta. Qual é a divisão que faz gameta? Meiose. O que acontece com os cromossomos homólogos na meiose? Se separam. Aonde estão esses genes? Nos homólogos. Então, esse homólogo vai para um gameta, esse homólogo vai para outro gameta. Então, esse heterozigoto produz sempre quantos tipos de gametas diferentes? 2. Isso é regra. Decora isso, memoriza isso. O heterozigoto sempre produz 2 tipos de gametas. 50% com gene dominante, Bzão, 50% com gene recessivo, Bzinho. Todo heterozigoto produz 2 gametas diferentes. 50% com gene dominante, 50% com gene recessivo. Ah, professor, mas o outro é recessivo. O que vai acontecer com esses 2 Bzinhos aqui lá na meiose? O que acontece com os cromossomos homólogos na meiose? Se separam. Então, vai um Bzinho para um gameta, um Bzinho para o outro. Então, todos os gametas produzidos por esse cara vão ter que tipo de gene? Vai ter gene Bzinho. Tá? Só Bzinho, 100%. Então, vamos fazer o cruzamento, né? Na hora de fazer o cruzamento, esses 2 gametas aqui têm a mesma chance de se encontrar com esse outro. A probabilidade é a mesma. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz o quadrado. Está bem quadrado aqui, mas um retângulo, mas tá bom. Vamos lá. Então, aqui, eu vou colocar os gametas produzidos por esse cara aqui, ó. E aqui, eu vou colocar os gametas produzidos por esse cara aqui.
Tá certo? Então, eu vou colocar o Bzão. De onde veio esse Bzão? Desse primeiro aqui. E embaixo eu vou colocar quem? O Bzinho. Tá? Esses dois aqui são esses dois que veio desse aqui. E aqui eu vou colocar o quê? Isso. Aqui eu vou colocar Bzinho, Bzinho. Ah, mas só tem um. Tá, só tem um. Se você quiser fazer só com um, você faz. Não tem problema. Não vai alterar o resultado. E agora? Agora você vai fazer os cruzamentos. Vai promover o encontro desse gameta aqui, com o Bzão, com esse gameta do Bzinho. Vai promover vai promover o cruzamento, o encontro desse Bzão com esse Bzinho. Esse Bzinho com esse Bzinho, esse Bzinho com esse Bzinho, vai colocar aqui nesse quadro. É assim que se faz. Tá? Então, esse Bzão veio daqui, esse Bzinho veio aqui de cima. No próximo, esse Bzão veio da onde? Veio daqui e esse Bzinho veio daqui. Embaixo, Bzinho. Por que deu Bzinho aqui embaixo? Porque veio o Bzinho daqui e o Bzinho de lá. Tá? E aqui a mesma coisa. Então, qual foi o resultado que eu obtive aqui? Então, eu obtive 50% de flores vermelhas, 50% de flores brancas ou púrpura. Tá? Então, fica aí outra dica para vocês. Primeira não, que eu já falei uma lá atrás. Toda vez que você tiver o cruzamento entre um heterozigoto, um híbrido, com um recessivo ou com um homozigoto, vai dar 50% desse aqui, heterozigoto, e 50% do homozigoto. No caso aqui, 50% de homozigoto recessivo. Não precisa fazer o quadro, já sabe. Cruzamento entre um heterozigoto e um recessivo, 50% de heterozigoto, 50% de recessivo. Cruzamento entre um heterozigoto e um homozigoto dominante, 50% de heterozigoto, 50% de homozigoto dominante.